Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Terça-feira, 10 horas da manhã, é dia de papo de carreira. A gente está junto mais uma vez, mais uma boa conversa e hoje nós vamos falar sobre etarismo, a discriminação contra idosos no mercado de trabalho. Esse é o tema do nosso papo de carreira. A gente vai conversar hoje, mais uma vez, com muita alegria, com a Adriana Martelo Valero. Vamos falar um pouquinho sobre essa discriminação contra pessoas idosas no mercado de trabalho. Mas quando a gente fala de idoso, nesse caso, nós não estamos falando apenas de pessoas com mais de 60, 65 anos, que geralmente é a idade que a gente costuma trazer ali para o idoso, né, para identificar o idoso. Na verdade, pessoas com mais de 50, 55 anos, por vezes já são pessoas que são consideradas, já são tidas como pessoas idosas, já são pessoas velhas, que já enfrentam, às vezes, algum tipo de dificuldade neste mercado tão desafiador. Então, para tratar disso, a gente vai receber hoje a professora Adriana Martelo Valero. A gente vai trazer essa boa conversa, um papo que certamente vai trazer lições para a gente muito significativas, principalmente considerando que o mercado de trabalho hoje cada vez mais recebe pessoas com mais idade e essas pessoas elas precisam de algum tipo de atenção diferenciada e nós vamos tratar, portanto, a professora Adriana, ela que é coordenadora, inclusive, do curso de administração da PUC Londrina, é uma especialista em carreira e vai estar falando com a gente a respeito desse assunto. Já está com a gente mais uma vez, com muita alegria aqui, a gente recebe. Professora Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Ronaldo, bom dia, obrigada. Olá, pessoal aí do Maringá Post, bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Ronaldo. Friozinho hoje. E a conversa de hoje, né, professora, é uma conversa muito significativa, muito importante. Eu brinquei agora há pouco com a Paula, que é nossa repórter aqui. Eu falei, ela falou, qual que é o tema de hoje? Né? Eu falei, o tema de hoje é etarismo. Eu falei, é a discriminação que vocês têm contra mim aqui na empresa. É verdade. A gente já está vivendo na pele, né, Ronaldo? Tô junto com você nisso. E eu estava comentando com as pessoas aqui, né, na abertura do vídeo, que a gente fala sobre discriminação contra, né, quando fala de etarismo, você vai trazer aí a definição um pouco melhor para a gente, mas quando a gente fala sobre etarismo, a gente fala sobre uma discriminação contra idosos no mercado, mas a gente não está falando necessariamente desse idoso entendido quase como geralmente pessoas com mais de 60, 65 anos, que é o que a legislação, inclusive, prevê, por exemplo, com o chamado Estatuto do Idoso. A gente está falando de pessoas, inclusive, já na nossa faixa etária, aí, dos 45, 47, 50, 52 anos, pessoas que ainda estão até um tanto distantes da aposentadoria, mas estão no mercado, né, professora? Exatamente. É interessante, Ronaldo, que o etarismo, né, esse termo que foi criado aí, digamos, um fenômeno que após a pandemia ele foi mais intensificado. Na verdade, o etarismo ele é para a gente falar de uma discriminação que pode ocorrer com qualquer faixa etária. Olha que interessante, né? Mas a gente observa que o foco maior desse preconceito, tanto na pandemia quanto pós-pandemia, ele se tornou mais intenso com esses profissionais, eu diria que pelos estudos, aqueles que têm acima de 50 anos, dos quais eu já me enquadro e fico bem preocupada, né? Porque a gente pensa, né, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, uma pessoa com 50 anos, até na geração dos nossos pais, era considerada muito velha, né? E hoje nós vemos pessoas com 50, 60, 70 que estão em sua plena atividade. Então, a gente tem aí também uma questão da longevidade, que houve uma mudança
também, né? Então, assim, só para a gente deixar os nossos seguidores mais antenados com esse tema, olha eu usando a linguagem dos mais jovens, tá vendo, Ronaldo? Eu estou aprendendo. A A gente está gente falando, aprende. a gente está falando de um fenômeno que a OMS, ela em 2021, ela lançou uma campanha contra o preconceito de idade. E o termo que a gente usa, a nomenclatura, desse preconceito é o ageísmo. Então, a gente precisa também tomar bastante cuidado, porque a gente, sem perceber, comete esse preconceito. Então, eu fico muito grata por essa oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre isso, porque tem até um pequenino artigo que eu publiquei, né, num jornal de circulação aí na cidade só, que o título é o seguinte, ó: Combata o ageísmo ou espere a sua vez. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não combater isso agora, todos nós chegaremos lá, a não ser que a gente morra, né? Mas todos nós chegaremos na idade em que vão ter alguns preconceitos contra nós. Então a gente precisa combater isso, né? Então é uma bandeira aí que eu estou levantando, além das outras, que a gente gosta muito de alertar as pessoas, principalmente nessa área de RH, as organizações, o mercado de trabalho, que é super importante. E esse é um ponto tão significativo, né? Você citou que a gente, de fato, todos nós estamos caminhando para isso, né? Há 20 anos atrás, nós éramos ainda jovens e hoje já estamos aí nessa faixa etária que começa a sofrer algum tipo de preconceito dentro do mercado. E preconceito quase sempre que ocorre justamente na relação com pessoas mais jovens, que têm uma vitalidade diferente, é fato, que têm uma motivação diferente, né? E até o idealismo, né, diferente, e que às vezes, em função de um perfil, né, olha às vezes para pessoas com mais de 45, 50, 55 anos, como se fossem ultrapassadas essas pessoas, né? Exatamente. E é aí que a gente tem um grande desafio, né, Ronaldo? Porque nós sabemos que a convivência entre diferentes gerações, dentro de uma organização, na sociedade como um todo, né, ela faz parte dessa cultura da diversidade, que vocês conversaram aqui esses dias sobre o DEI, Sim. diversidade, equidade e inclusão, que o professor Henrique esteve aqui também, né? Então a gente vê que essa convivência das diferentes gerações, ela faz parte da cultura da diversidade nas empresas, mas a gente está observando que está muito difícil encontrar esse equilíbrio nessas relações interpessoais, né? Então é por isso que é importante combater esse preconceito, porque todos somos iguais, somos pessoas, e nós, como pessoas, cada um tem o seu brilho. Costumo falar muito isso, tanto para a minha equipe quanto para os estudantes. Quanto mais diversa for a nossa equipe, mais bacana ela é. Então, eu, por exemplo, aprendo muito com os mais jovens, os estudantes, as pessoas da empresa que eu trabalho também como consultora, que tem pessoas muito jovens, e aprendemos também com os mais velhos, porque todos trazem a sua bagagem, né? E essa bagagem, ela tem muita coisa para a gente aproveitar. Então, quem tem o preconceito e bloqueia essas relações, está perdendo muito com isso, pode ter certeza. E professora, além, claro, de uma necessidade para convivência respeitosa, porque como você mesmo disse, somos todos pessoas, somos todos iguais, somos todos humanos, merecemos de fato, né, esse contato respeitoso, né, entre pessoas das mais diversas idades, gêneros, enfim. Existe um ponto também que é inegável, né? Nós estamos num processo de envelhecimento da população e hoje, essa população que tem 40, 45, 50 anos, aos poucos vai se tornar dominante nos espaços do mercado de trabalho, né? Porque a gente já nota, inclusive,
uma tendência, né, de uma presença cada vez maior de pessoas nessa idade, porque a população, inclusive, tem mudado a sua lógica em relação a filhos. Então, o Brasil, inclusive, tem aí estimativa, se eu não estou enganado, para 2050, para começar a ter, inclusive, mais idosos do que necessariamente crianças, né? Isso mesmo. Olha só que interessante. Uma das mega tendências do século XXI é esse envelhecimento populacional. É uma coisa que a gente precisa tratar, precisa se preocupar, porque nesse sentido, né, a gente tem uma vitória para a humanidade, que é as pessoas vivendo mais, e a gente tem também o desafio de inclusão dessas pessoas. Até queria aproveitar, Ronaldo, se você me permite, a Paula está fazendo uma pergunta aqui para a gente, Sim, né? sim. Se eu acho que as empresas têm que criar grupos, capacitar e apoiar colaboradores mais velhos. Sim, Paula. E eu dou esse recado para todos os RHs. Esse assunto, ele tem que estar na pauta de todas as organizações. Então, esse cenário do envelhecimento dos profissionais é visto muitas vezes de forma até distorcida. Acarreta estereótipos, eles vão desembocar, por exemplo, no preconceito nesse mercado de trabalho. E a pergunta da Paula, ela vem ao encontro aí de coisas que até queria comentar, né? Que as organizações, elas têm criado políticas, Paula, são políticas de desenvolvimento das pessoas mais velhas na organização. Capacitação com a tecnologia, capacitação com instrumentos ou processos ou sistemas que nós mais velhos não conhecemos, né? Um exemplo pessoal, eu tive que me adaptar na época da pandemia, conhecer muitas tecnologias para fazer nossas atividades todas online. E aí, no ambiente profissional, no mercado de trabalho, a empresa pode ajudar nisso. Ela tem as ferramentas, ela pode fomentar e não isolar esses profissionais, tá? Eu queria, Ronaldo, passar um dado, que o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o maior número de pessoas demitidas na pandemia foram os profissionais, principalmente acima de 60, 65 anos. E aí você fala assim, professora, com 60 já tá velho. E eu penso em mim, né? Que daqui 10 anos eu não vou me sentir velha e talvez esteja em minha plena capacidade laboral, uma bagagem infinita aí de conhecimentos. E talvez tenha só apenas algum gap ou outro para receber treinamento, receber capacitação. Então, esses dados do CAGED foram muito alarmantes, no sentido de que veio a pandemia e os dois motivos principais de demissão, Ronaldo, que as pessoas mais velhas tinham mais risco de contrair o Covid-19 e também os profissionais mais velhos com mais dificuldade de se adaptar ao home office. E aí vem amarrando com a pergunta da Paula, se eu capacito as pessoas, eu tenho condições de aproveitá-las da melhor forma. E aí, a própria Paula mandou aqui outro ponto, né, muito bacana e importante, porque nós da geração, né, pessoas mais novas, saímos atualmente da faculdade prontos para o mercado atual, mas no futuro precisaríamos também, né, das mesmas capacitações que os mais velhos precisam agora, né? E eu coloco uma pimentinha na fala dela. Eu pergunto assim, quem disse que vocês estão prontos? Né? É. É o fiel da balança, gente. A gente tem que entender isso. É a bagagem que se traz de uma experiência vivencial, a gente não aprende nos bancos escolares. Eu não aprendi, Ronaldo não aprendeu, a Paula não aprendeu. Eu tenho bastante colegas participando aqui, Henrique, o Quinho, quero agradecer todo mundo, né, assistindo a gente, porque isso é uma bandeira de defesa. O que o profissional mais velho traz de bagagem muito interessante que as organizações querem hoje? As famosas soft skills que nós já falamos aqui, as competências comportamentais, a inteligência emocional, né? O equilíbrio, o trabalho em equipe, a negociação, que da mesma forma um jovem pode ter, tá? Mas é que algumas soft skills a gente só desenvolve com a vivência e com a experiência, e não por cursos. Por isso que eu queria deixar essa pimentinha aí na fala, né, da Paula, dizendo assim,
Outra coisa que eu falo, a gente nunca vai parar de aprender, nunca vai Sim. parar de estudar, que é outro tema que já veio aqui, até elogiando o Ronaldo, que você traz coisas assim que estão super importante, né? O lifelong learning, aprendizado para toda a vida. A gente nunca pode parar de aprender, seja lá com que idade a gente estiver. E se eu puder falar mais uma coisinha, gente, humildade. A humildade é que nos leva a respeitar as diferenças. Por que não ensinar um colega mais velho? Por que não ensinar um colega mais jovem? Por que não inseri-los na nossa equipe e fazer brilhar esses potenciais? Então, eu creio que a humildade é aquilo que nos leva a abraçar mesmo todas essas pessoas e trazer para junto, dentro das organizações, para um trabalho melhor. O professor Henrique está passando por aqui, né, deixando um recadinho, aprender a desaprender e reaprender, né? Esse é o princípio, né? E aí, Adriana, eu acho que essa relação, para que ela seja produtiva, precisa haver, de fato, de todas as partes aqui, muita humildade, né? Da busca por aprender, porque é fato, né? Isso é fato, que os jovens muitas vezes têm uma certa intolerância, uma certa impaciência, com o fato, às vezes, das pessoas um pouco mais velhas terem dificuldade com algumas tecnologias, com algumas ferramentas, e isso é verdadeiro, né? A gente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade, porque eles já foram ambientados muito cedo. A gente está num processo o tempo todo de mudança, né? E essas mudanças nos afetam. Você está tendo que desaprender e aprender coisas novas o tempo todo. Mas também é verdade que nós, às vezes um pouquinho mais velhos, somos um bocado cabeça dura, né? Resistentes, teimosos. Isso tudo traz alguns prejuízos nessa convivência. Porque a humildade me parece que é a grande chave aí, né? Você fala, caramba, eu posso aprender com esse garotão aqui de 20 anos, com essa garota de 20 anos, né? Às vezes vem muito aquela coisa assim, eu não tenho idade para ser pai, para ser mãe, e às vezes você, né, não quer aceitar, às vezes, um chefe jovem, né? Exatamente. Então, a gente aprende muito com essas relações, né? É, as soluções aí que as empresas têm buscando é realmente incentivar essas equipes que a gente chama de multigeracionais, Ronaldo. São multigerações trabalhando juntos, né? Existe sim uma resistência, de ambas as partes, né? É o mais velho não querer aceitar ser liderado pelo mais novo, e o mais novo achar que o mais velho já não sabe nada, já está ultrapassado. Então, acho que é essa visão de entender, né? Que cada um tem seu potencial e a empresa, ela pode ser essa mão do engajamento das pessoas nesse time. Colocar os desafios adequados para essas competências. Fazer com que as pessoas usem isso em conjunto, né? Então, é isso que a gente fala. As empresas que a gente vê falando isso são, sobretudo, aquelas que têm valores mais humanizados, valores mais fortes, tá? Então, é assim, o mercado de trabalho tem uma imposição de habilidades tecnológicas, isso ajuda a construir essa realidade super desafiadora, né? Mas o profissional sênior, que a gente está falando, que é esse que enfrenta preconceito, ele tem armas para brigar, que é o que eu falei da soft skill. Então, essa experiência, ela se alinha com a qualidade, com a persistência. Então, a gente também não desiste fácil, né? Quer dizer, vou provar meu valor. Então, isso também faz parte do rol das habilidades, das soft skills, tá? Queria até citar, Ronaldo, Sim. a Deloitte, que é uma consultoria famosíssima, internacional, ela criou o termo dividendo da longevidade para as empresas, que propõe a inclusão de profissionais sêniores, que é para aumentar a produtividade. Então, a Deloitte, que é uma formadora de opinião em consultoria, diz assim, olha, gente, vocês não têm que mandar todo mundo embora.
vocês precisam aproveitar esse potencial. E eu tenho exemplos para dar. Já tem casos de empresas que trocaram toda a sua liderança por times mais jovens e depois tiveram que retroagir. Então, veja, outra palavra que eu quero deixar na cabeça de quem nos ouvir. Eu falei da humildade. A segunda palavra, equilíbrio. Equilíbrio. Nós não temos que mandar todo mundo embora e sair colocando gente nova para trazer essa linguagem mais moderna. Gente, vamos trabalhar junto, equilibrar, né? Então, a gente tem tanto esses jovens que trazem essa pegada, essa linguagem, esse conhecimento mais jovem, que é uma coisa que a gente também não vai aprender, Ronaldo, é muito interessante, né? Porque isso já vem no DNA do mais jovem, tá? E a gente alinhar com esse nosso conhecimento. Então, as políticas aí das empresas é trazer essa cultura, né? Para a gente evitar, tem um outro termo que eu gosto de falar, evitar a cultura jovem-cêntrica, que é só o jovem no centro. Então, combater o ageísmo e evitar essa cultura jovem-cêntrica para a gente aproveitar todos esses potenciais. Tudo bem. Bom, já caminhando para o final do nosso papo, Adriana, eu quero deixar você muito à vontade, quem sabe para algum recado final, alguma orientação. Eu fico aqui, pelo menos, né, para mim, já com algumas coisas, né? Primeiro, é importante que o público mais jovem tenha essa compreensão de que há necessidade dessa convivência, e até porque também se tornarão pessoas mais velhas aí no mercado, e se, né, como você disse no seu artigo, se a gente não fizer nada, os jovens não fizerem nada para mudar essa realidade, eles também vão experimentá-la, vão ser vítimas delas. Né? Eu acho que para o público, né, mais velho também, às vezes baixar um pouquinho a bola e ter essa disposição de desaprender algumas coisas, aprender coisas novas e ter disponibilidade para ouvir com os mais jovens, e para as empresas esse grande desafio de criar um ambiente, né, de integração, de inclusão, de oferecer experiências, inclusive tecnológicas, para esse público um pouco mais velho. Para mim, essas três grandes lições aqui já estão muito claras. É isso mesmo. E se a gente praticar essas três, nós vamos por um bom caminho, né? Então, a lição de casa, se eu puder deixar, né, um desdobramento desse nosso bate-papo aqui para profissionais de gestão de pessoas que estão nos assistindo, empresários, seja qualquer tamanho de organização. A lição de casa é conhecer o seu público interno, então faça um mapeamento, veja como é que está essa questão multigeracional na tua organização. É preciso, né, conhecer esse público, conscientizar para esse combate a esse preconceito e qualificar também, caso você não tenha, qualificar os profissionais de gestão de pessoas da tua empresa. A própria área de gestão de pessoas às vezes combate o ageísmo, ou combate não, pratica. Então, precisamos combater e não praticar. Então, na hora de contratar, como é que o profissional de gestão de pessoas combate o ageísmo? Conhecendo os candidatos mais velhos e mais novos para determinada vaga que a gente já tem um perfil. Eu sei que é mais trabalhoso, mas é possível, né? E só assim a gente vai bloquear um pouquinho mitigar, né, digamos, essa questão do preconceito e vamos fomentar a cultura da diversidade, né? Então, eu diria assim, para fechar, essa integração geracional, ela tem que estar no radar das empresas, ela tem que estar na pauta, mas não é só na pauta. Tem que sair da pauta e tem que ir para a execução, né? Realizar realmente esses programas, desenvolver essas pessoas, né? E com isso a empresa só tem a ganhar. Ela atualiza seus valores empresariais e ela ganha fatias de mercado porque o público entende que ela é responsável perante essa diversidade que a gente tem nesse Brasil com tantas necessidades, com tantas mazelas, e a gente não precisa criar mais uma, né? A gente pode sim ajudar essas pessoas e melhorar esse mercado de trabalho. Tudo bem. Professora Adriana, sempre uma alegria falar contigo. Muito obrigado por esse bom bate-papo. Para quem acompanhou a gente aqui, fica também o nosso agradecimento. O vídeo depois fica disponível aqui no perfil.
A gente também disponibiliza depois no Facebook, no YouTube e principalmente transforma parte dessa conversa, um resumo dessa conversa, num texto que fica disponível no nosso site, maringapost.com.br. Professora Adriana, obrigado. Satisfação. Obrigada, gente. Um beijo para todos. Obrigada, Ronaldo. Abração. Valeu mesmo. Toda terça-feira, 10 horas da manhã, Papo de Carreira, ao vivo, aqui no nosso Maringá Post. Muito obrigado você que passou por aqui, quem sabe assistiu em algum outro, vai assistir em algum outro momento. Valeu mesmo, beijão para você, um ótimo dia.